Olá, bem-vindos ao Jogo Quase Limpo. Nossa. Tipo Fábio Paim, tipo Fábio Paim, tipo Fábio Paim, tipo Fábio Paim, tipo Fábio. O meu nome é Paula Bogdanov. Comigo tenho o André Lemã, o António Livramento. Hoje não temos o Paim porque ele trocou-nos pelo Big Brother e nós trocámo-lo pelo Marco António. Olá Marco, bem-vindo e obrigada por teres aceito o nosso convite. Olá, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês numa semana não das mais felizes, né, para o futebol, mas é bem bacana ter esse espaço para a gente conversar um pouco. Já que falaste nisso, vamos começar por esse tema. A morte do Diogo Jota e do irmão também, não é? Para já, vou já dizer, lamento imenso e quero deixar as minhas condolências à família. E André? Eu acho que é um dia negro para o futebol e é um momento de reflexão para aquilo que é o papel do futebolista enquanto ser humano e familiar e pai de família e filho. Realmente é a situação aqui da mãe, perde dois filhos, não um, perde dois filhos. E a situação muito específica da morte do Diogo, que passa por um acidente de carro, quando, tal como os clubes protegem o seu património, o património de um jogador é o seu corpo. E da mesma forma que um Cristiano Ronaldo não bebe uma Coca-Cola, nós temos que ter atenção que tudo o que nós vamos fazer na nossa vida pode ter reflexo na nossa carreira desportiva. E no caso do Diogo Jota, refletiu-se dessa forma. Não estão apuradas as causas exatas do acidente. Aqui falo num pneu, numa ultrapassagem descuidada, no excesso de velocidade, seja como for. Mas o que temos de ter em conta foi isso, é que perde-se não só uma carreira futebolística, mas um jovem jogador, um jovem homem, um jovem pai de família e um jovem filho. E se há uma coisa que podemos refletir é que assim temos que minimizar os riscos de exposição de toda a gente, e os jogadores de futebol em específico, porque é assim, provavelmente qualquer um de nós aqui precisa fazer uma viagem tem que pegar no carro. No caso do Diogo Jota, há verba o suficiente, quer por parte dele, quer por parte do clube, para que essa viagem fosse feita como motorista, calmamente. Eu sou sincero, não. O próprio Cristiano Ronaldo, e eu lembro no verão que eu trabalhei aqui com a equipa de segurança com ele, nunca pegou num carro. E tinha carta de condução, nunca pegou num carro. Nem motorista, porque estava cansado, vinha de viagens, já estava de férias, não pegava num carro. E ao fazer isso, protegeu-se. Nós temos o caso insólito de um guarda-redes da seleção espanhola que acabou a carreira porque deixou cair um frasco de perfume no quarto. Isso foi o limite. Cortou o tendão daqueles e deixou de jogar futebol. Ou seja, há atenção redobrada para os desportistas e essa atenção redobrada também se estende a qualquer jovem que pegue num carro que realmente é totalmente diferente de conduzir, se calhar, um carro daqueles do que conduzir o meu Smart, não é? Digo eu. Marco? É, é um detalhe, é um detalhe meio cruel, né? Como as coisas aconteceram pro Diogo Jota. 11 dias depois de se casar com a sua paixão da adolescência, um casal que estava junto há 15 anos e que podia ter casado há muito tempo, deixou para fazer nesse momento. Eu não sei quem é religioso, quem tem as suas crenças, mas é no mínimo curioso você ver que parece mesmo que é uma questão de ciclo completo no momento em que ele conseguiu casar, ter esse momento de celebração no auge da sua vida pessoal e profissional, semanas depois de ganhar tanto a Liga das Nações como seu primeiro título de liga, a Premier League com o Liverpool. Eu queria só deixar uma lembrança do Diogo Jota. Isso me impacta muito, porque eu sou um torcedor do Liverpool, eu sempre acompanhei bastante o Jota em específico, por estar morando aqui em Portugal. O Jota, ele foi um jogador que sempre se privou muito na sua vida pessoal. Não era uma pessoa que era ativa em redes sociais, era um jogador meio diferente do que é o comum hoje em dia. Ele não se expunha e a gente conhecia muito mais o Diogo pelo futebol, pelo que ele apresentava em campo, do que pelo que ele apresentava fora. E muita gente fala nesse momento assim: ah, nós não podemos esquecer a pessoa e falar só do futebolista, porque o que foi perdido foi a pessoa, foi o lado fora de campo. Mas o futebol sempre representou muito na vida do Jota, não só por ser a sua profissão, o que mudou a vida da família inteira, mas por ser a paixão dele. Ele acabava uma partida, ia para casa jogar videogame, jogar jogos de futebol, era o que ele gostava, então eu queria fazer esse tributo. Foi um jogador fantástico, num time do Liverpool muito forte, era o principal finalizador do time, era o melhor jogador dentro da área, era o melhor cabeceador do Liverpool, era um jogador que em muitos detalhes me lembrava o Luis Suárez, do jeito que ele jogava, assim, que ele pegava a bola e ele tinha aquela visão só de túnel mesmo para frente do gol e ele ia na força, na vontade, mais do que no drible ou na técnica para dentro do gol e ele conseguia achar esse espaço, ele fazia o gol. Ele foi um jogador muito importante em muitos jogos grandes do Liverpool, ele tinha essa imagem de ser um jogador clutch, de ser um jogador decisivo e
Tem uma entrevista dele, pouco antes do trágico acidente, em que ele falava que antes de ser jogador, ele era um torcedor, ele era um adepto, e ele tentava representar em campo o que ele gostaria como adepto de ver de um jogador, que era no momento em que a técnica não funcionasse, no momento em que o drible não entrasse, no momento em que ele não tivesse bem no jogo, ele mostrasse o que ele gostaria de ver como torcedor. Ele mostrava garra, ele voltava para marcar, não tinha bola perdida, ele não deixava jogador adversário crescer para cima dos companheiros dele. Então é essa imagem que a gente vai ficar do Jota. Um jogador extremamente especial, completo, que entregou tudo pro seu time e que entregou tudo para sua família. Com certeza. Em relação ao Diogo e ao André, foi um momento muito triste. O André acabou de falar daquela família, nem quer pensar como é que eles estão. E a mulher dele, os filhos, é muito triste a situação em si. Em relação ao conduzir, sim, André, tens razão. Ele devia ter algum motorista. Ele também, não sei se ele não sei se é verdade, se não, que ele tinha sido submetido a uma cirurgia e não podia viajar de avião, e então ia apanhar um barco, exatamente. Mas pronto, podia levar alguém, e àquela hora da noite também, há horas que ele ia lá chegar, ou cansaço, tens razão. Agora, às vezes a gente não pensa nisso, infelizmente. Ele era um jogador acarinhado, ele e o André também, mas fala-se mais do Jota, que tem mais algum protagonismo. Não conhecia tão bem o André, por toda a gente, todos os colegas gostavam dele, jogador humilde, adorável como jogador, sempre como o Marco disse, sempre para o golo. Era um jogador muito, muito rápido, rapidíssimo. Às vezes pecava por ser tão rápido, queria fazer as coisas de rápido demais e falhava, mas era um craque. É a pena o que tenha acontecido e os meus sentimentos de toda a família. Foi muito triste o que aconteceu. Sim, isso do motorista tem muita lógica. Até porque se ele tivesse motorista não ia no Lamborghini, com certeza, não é? A minha parada não está preparada para um Lamborghini. Não, nem não. espanholas, nem as portuguesas. Segundo o que eu li, não sei se não foi apurado as causas, se foi arrebentamento de pneu, pode acontecer qualquer um. Pode acontecer 100 a hora, pode acontecer 120. Isto é como eu digo, só não acontece que não dá estrada, é que nenhum de nós andou sempre no limite da velocidade, por isso aqui não há inocentes e se calhar já fizemos algumas asneiras, algumas mais jovens, outros mais velhos, já a gestão da condução e quando falamos de jogadores de futebol é tão importante eles perceberem isto. Quando eu vejo um jogador a beber 3 cervejas a meio de uma semana, eu digo, o que é que estás a fazer? Passam 3 imperiaisinhas, não custa nada. E disse, não, tu estás a mexer com aquele que é teu. E ele disse, mas tu bebes 10? Eu digo, eu bebo 10, mas não vou jogar futebol este fim de semana. Quando muito vou chegar 10 minutos atrasado ao escritório e com umas olheiras, é o pior que pode acontecer. Por isso, a gestão do corpo até aos 35 anos, que para mim hoje em dia um jogador joga até aos 40, até aos 41, até aos 42 anos, tem muito a ver com a gestão que faz da vida pessoal. E o minimizar do risco, para mim é fundamental. São fases da vida, eu passei por elas, ia almoçar e chegava às 6 da manhã a casa, para a época. E praticamente nas férias eu não treinava, hoje em dia todo jogador profissional treina. Há uns mais profissionais que outros, mas tu chegas 2 ou 3 quilos acima do peso normal, levas uma multa. Antigamente isso passava ao lado, mas o jogador, tu vês o Yamal, a vida de hoje em dia, que eu acho, vou puxar de conversa fora do Jota, vou puxar para o Yamal, que eu adoro aquele miúdo, mas a vida que ele está a fazer não é mais correta, vai acabar por ser mais um Neymar, que era um prodígio. E estar a falar mal do Neymar até parece mal, mas ele podia ter chegado ao top, tipo o Messi e o Ronaldo, e não chegou, e tinha se calhar qualidade para chegar ao nível deles ou mais, porque ele era fora de série, mas a vida que ele fazia fora do campo, para mim, e o Yamal para lá caminha. Tenho visto notícias sobre ele, não está no caminho certo. Sim. Tem 18 anos e já leva aquela vida, aquele andamento. Está bem que nós no futebol crescemos muito mais rápido que os outros, é verdade, amadurecemos muito mais rápido que uma pessoa normal, mas 18 anos com aquele andamento não é fácil. E a adolescência, nós todos fomos adolescentes. É o que eu falei. Sabes que quando era miúda, o meu sonho era ser jogadora de futebol. Então eu nunca bebi álcool, eu nunca fumei, eu nunca mexi em drogas, a pensar nisso tudo. E nunca cheguei lá. Joguei futsal ali em Faro. Isto para dizer, eles que já chegaram lá deviam de manter, porque têm muito mais a perder do que eu tinha, que não tinha nada, não é? Eles precisam ali de alguém do lado deles que diga, olha, vê lá, já estás a abusar, olha, vê lá a tua carreira, isto acaba rápido, ou de um dia para o outro pode acabar. Isso a gente ouve falando isso sobre o Yamal agora e eu lembro exatamente, parece que é um déjà vu do que aconteceu com o Neymar. A grande questão desse perfil de jogadores é que eles vêm de famílias mais modestas e de um dia para o outro, numa idade muito jovem, eles se tornam o principal provedor não só do centro da família deles, mas de toda a família, dos primos, dos tios, dos irmãos. E você acaba tratando aquilo ali como uma galinha dos ovos de ouro mesmo. Então tem uma condição em que você não consegue criticar. É muito difícil encontrar alguém no seio da família daquela pessoa que vai ter a coragem para chegar e ser a pessoa que fala não para quem está provendo. Aquela pessoa se torna intocável mesmo dentro da sua própria casa. Isso é um problema. Quantas vezes você não teve ali os conhecidos como parças do Neymar ali, que não
tinham a capacidade de chegar para ele e falar assim, cara, isso é um passo a mais, isso pode ser evitado. Não, você se torna intocável de uma forma que você não quer ser a pessoa que vai perder aquilo. E é necessário, principalmente para uma pessoa de 17, 18, 19, 20 anos, ter alguém com um pouco mais de maturidade ou com uma visão um pouco diferente da que você tem para chegar para você e falar, olha, talvez esse não seja o caminho, mas é muito difícil. É difícil e mesmo assim às vezes não funciona. Eu, no Web Summit 2017 ou 2018, eu fiquei com segurança privada do Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho vem acompanhado de quem? Do Assis, que é o irmão deles, jogou no Sporting, jogou no Sion. O Assis, pá, super responsável. Pá, foram jantar fora, depois do Web Summit, chegamos ao hotel, 1 da manhã. O Assis diz assim, André, vocês, pá, controlem aqui, pá, o meu irmão precisa descansar. Ronaldinho Gaúcho descansou zero. Ronaldinho Gaúcho já trazia no saco com ele notas de euros trocados. Ele dizia, André, festa montada na minha suíte, arranja-me companhia, pá. Eu preciso de companhia. O Assis estava a dormir, agora o que é que eu faço, pá? Quem paga a conta não é o Assis. É o Assis que faz a transferência, mas quem paga a conta é o Ronaldinho Gaúcho. Quem é que eu contrario? A pessoa que me contratou ou a pessoa que paga? Pá, e eu sou sincero, a festa demorou até às 6h40. O pequeno almoço está marcado para as 7h30. A pena, olha, quando montarmos isto, temos que pôr a foto desse evento. De manhã, o Ronaldinho Gaúcho com o óculos de sol não chegou a tirar no Web Summit. No Web Summit todo nunca tirou os óculos de sol. Pá, isto aconteceu. E não quero mentir, naquela noite gastou 150 a 70 mil euros. Numa noite. Ele já não era jogador muscular, ele já não é jogador naquela altura. Ele é empresário. É um empresário que está a lançar uma empresa no Web Summit, um dos maiores eventos da Europa. E que tem que estar fresquinho no dia a seguir. E ele já com quase 40 anos não conseguiu. Bem, então vamos falar do Mundial de Clubes. Fluminense, Chelsea, Real Madrid ou Paris Saint-Germain? Quem é que vai ganhar? Eu aprendi da pior maneira, desde que eu cheguei aqui na Europa, de que campeonatos internacionais são jogados por 32 equipes e no final o Real Madrid ganha. Então, independente do que acontecer, o PSG tá num momento melhor. Isso me dói muito, porque eu tenho uma antipatia muito grande com tudo que representa o Real Madrid. Mas essa é a verdade, né? O PSG tá no melhor momento, o Chelsea também é favorito contra o Fluminense, mas se eu tivesse que colocar as minhas fichas num clube, é o Real Madrid, é o que acontece nesses campeonatos no final. Quem vai ser campeão tem muito a ver com o Real Madrid e PSG, mas eu acho que o Real Madrid tem melhores jogadores, mas o PSG tem mais equipa. E estão moralizados, ganharam a Liga dos Campeões, a equipa está com um andamento muito à frente. O Real Madrid vive de rasgos de certos jogadores, agora do Mbappé, do Vinícius. Tem jogadores que desequilibram a qualquer momento, mas o PSG é mais compacto. Eu penso que vai dar para o PSG. Eu, em vez de falar de futebol no campo, falo daquilo que eu percebo mais, que é a gestão destas equipas e os modelos que estão aqui em causa. E estão 4 modelos muito diferentes das meias finais, que acho engraçadíssimo. Primeiro é um Chelsea, que optou um modelo que o grupo que gera o Chelsea já tinha feito na NBA, que é contratos de 7 a 9 anos com os melhores jogadores da modalidade com menos de 23 anos. Contrata-se tudo, em bulk, vamos embora. 50 jogadores com menos de 20. O treinador depois escolhe 25 e emprestamos os outros 25. É um modelo. Se funciona ou não, olha, viu-se agora com o Essugo, foi para lá, o Pedro Neto na época passada, o João Félix, vamos contratar tudo. Desses 50 nós contratamos, 25 vão se safar, 10 vão ser bons, 5 vão brilhar e com esses 5 vamos ganhar títulos e fazer dinheiro. Depois temos o modelo do Real Madrid, que foi instaurado no final dos anos 90, que é um modelo que se chama Zidanes e Pavonas, que é o seguinte: compramos os jogadores mais caros do mercado, são os galácticos, mas não podemos comprar 11 galácticos, então temos que encher com os outros. O espanhol médio da formação, vamos conseguindo pôr, vamos buscar o Vila Real, o Isco, que fomos buscar ao Málaga na altura, por aí. É outro modelo de gestão, que funciona porquê? Porque o jogador não é só um jogador, é um embaixador, é um vendedor de publicidade, é um vendedor de camisolas e é um modelo de gestão que funciona. Depois temos um Fluminense que gira não em torno da equipa, mas em torno de um treinador. Tudo sou eu, a polémica sou eu dou a conferência com óculos de sol, eu desafio os comentadores e todo o foco e a pressão está nele. A equipa não tem pressão nenhuma, a equipa do Fluminense não tem pressão, a pressão está toda no treinador. E depois temos o Paris Saint-Germain, que veio das Arábias aquela lâmpada mágica que eu esfrego e digo: esta época quero os jogadores de topo, quero o Messi, quero o Neymar e o Mbappé. Não, mas agora, para mim não funciona. Vem um outro treinador, esfrega a lâmpada e diz: eu quero o Vitinha, quero o João Neves, quero ele.
e vai esfregando. E tanto se esfrega na lâmpada que às vezes os desejos dão resultado. E foi o que aconteceu com o Paris Saint-Germain esta época. Ele consegue ganhar o campeonato com tantos pontos de avanço, dava para dar férias a toda a gente. A Champions, finalmente, nunca tinha acontecido. A Taça de França e a Supertaça. Ou seja, o que havia para ganhar, ganharam. Se eles ganharem, é só um resultado que funcionou. E quando olharem vão dizer, mas o orçamento deles não era assim tão alto. O Barcolá, por aí fora, não são craques aí. Mas têm que olhar para os últimos 10 anos de investimento e dizer se valeu a pena os bilhões e os bilhões que se ganharam para chegar ao fim no final de 10 anos. E aí eu tenho que olhar para o modelo do Real Madrid como muito mais eficaz e tenho que olhar para o modelo do Chelsea e ninguém sabe como é que vai ser, se podemos avaliar daqui a 5 ou 10 anos. Por isso eu acho que mais do que futebol, o que está em campo são estratégias bem definidas pelas equipas, pelos clubes, que vamos ver se funcionam ou não. Muito se fala de que esse PSG dessa temporada é um modelo diferente, é um PSG mais low cost comparado com o que tinha Messi, Neymar e Mbappé, mas isso é uma mentira. Os números mostram que o orçamento de salários, né, de ordenados do PSG para essa temporada, comparado com a última temporada dos 3 jogadores ali, é 5% menor. E se a gente for pegar os nomes que o PSG tem hoje, que são fantásticos, o Doué, para mim, é a grande sensação dessa temporada, junto com o Yamal, mas Kvaratskhelia foi um absurdo dinheiro, Gonçalo Ramos foi muito caro, o Kolo Muani, que já saiu e está emprestado, foi 95 milhões de euros. Se a gente for pegar o meio campo, João Neves não foi barato, os defesas eles pagaram o que quiseram, o salário, o ordenado do Donnarumma é um absurdo. Então assim, é um time que foi montado com outra proposta, mas não é um time mais barato. Não é um time, o azarão, como muita gente pintou em alguns momentos da Champions League, principalmente. Eu acho que o Paris Saint-Germain vai ganhar. Tem uma equipa muito fresca, jovens, bons jogadores, os portugueses principalmente, são muito bons. Eles têm Sim, qualidade e querem, eles querem. exato, Têm querem, andamento, sim, sim, têm sim. motivação, querem ganhar, querem fazer. Às vezes, quando há muitas estrelas no meio, olha, ganhas mais, faz tu, olha, cada um joga para si, às vezes é um bocado complicado. Tem que haver um bom treinador para gerir aqueles egos. Não é treinar os porque aqueles jogadores pouco ou nada treinam. Aqueles jogadores andam sempre marketing, reclamos de televisão, aqui e ali. Aquilo é só gerir os egos deles e gerir o treino. Não é E não fácil. é E o fácil, descanso, não. e o descanso. E o Paris Saint-Germain fez isso bem porque já levava 20 e tal pontos quando faltava 3 meses para acabar o campeonato. Quando é assim, ai não, eu vi a entrevista do Luís Henrique, nós temos de gerir o descanso. Vamos dar agora, 4 jogadores vão agora 3 dias para casa, outros 4 vão. Pá, quando estás a discutir, sei lá, como o Arsenal andou ali colado a ver se apanhava o Liverpool, não pode mandar os jogadores descansar, né? Igual em Portugal, o Benfica, o Sporting ali à última toada. Mas O atenção, Sporting o não campeonato pode. inglês dá 10-0 ao francês a nível de competição. Atenção, E nem é até o comparação. português. Eu acho que até o português. sou sincero. O PSG tem andado passeando todos os anos. E Vai não ser só, campeão. é que antes do PSG houve o Lyon. Eu lembro o Lyon foi o quê? 7 vezes Não, seguidas. 8 8 foi com o Juninho octocampeão, ou sei como é que ele se chamava, nunca tinha Eu vejo visto. uma diferença abismal do primeiro classificado para o segundo. E, por exemplo, o PSG é uma boa equipa e o Luís Henrique soube gerir também mesmo os jogadores do campeonato para jogar na Liga dos Campeões. Ou seja, por exemplo, as equipas inglesas tinham mais dificuldades. Campeonato muito competitivo, jogavam muitos jogos. Tu vês a diferença de jogos entre França e Inglaterra. E não só, o plantel mais jovem facilitou ao Luís Henrique. Porque eu vi isto num jogo do Benfica que eu nunca mais vou esquecer. O Benfica Farense vai lá empatar 1-1. O Benfica está a perder 1-0 e tem que fazer uma substituição. E o alemão, o Schmidt, olha para o meio campo e tem João Mário, Di Maria, eu não lembro que eram os outros, e João Neves e mais um. E tem que tirar um. Não tem coragem de tirar o Di Maria, não tem coragem de tirar o João Mário. Tirou o João Neves, que era o melhor em campo até aquele momento. O estádio quase ia abaixo. Ora, o Luís Henrique também percebeu isto muito bem. Eu posso mexer no João Neves, posso mexer no Vitinha, posso mexer no Nuno Mendes, posso mexer no Gonçalo Ramos, no Barcolá, eu posso mexer neles, no Doué. Pá, tenho moral, eles têm 21, 22, 23 anos. Eu fui campeão, ganhei a Champions com o Barcelona como jogador, como treinador, joguei no Barcelona, fui formado no Real Madrid. Eu tenho moral. Eu não consigo fazer isso com o Messi, pá. Com o Messi também já fez isso. Consigo fazer isso com o Mbappé, ganhei 50 vezes aquilo que eu ganho. Consigo fazer isso com o Neymar, também já esteve no Barcelona. Mas com este eu posso fazer. Posso dizer, olha, vais ficar os 2 jogos do campeonato, não jogas. O Neymar diz, não joga os 2 jogos do campeonato, mas eu quero jogar. Se não jogar, vou ao Carnaval. O Di Maria no Benfica, e assim, eu não sou adepto de nenhum dos 3 grandes do futebol português, mas gosto de acompanhar o futebol português, principalmente com o Farense na primeira divisão nas últimas temporadas. E o que mais me chamava atenção no Benfica era a questão do Di Maria. Em partidas, até mesmo agora, antes dele sair, no Mundial de Clubes, uma partida contra o de Auckland City. Então tirava. Por que você tem o Di Maria com quase 40 anos a jogar 90 minutos contra o Auckland City? Por que eu lembro aqui também no São Luís, na temporada passada, já estava 3-1 a partida pro Benfica, aos 15 do segundo tempo,
saía todo mundo e o Di Maria ficava 90 minutos. Qual que é a gestão de tempo? Qual que é a gestão de jogador que você tem numa condição dessa? Para mim nunca fez sentido. É falta de coragem. Há treinadores para fazer uma substituição. Não é fácil estar num banco de tirar um craque. Até nas camadas jovens, hoje em dia, pá, veja, às vezes quando eu tenho treinadores para as equipas, futebol 7, futebol 9, eu vou ali, eu assumo aquilo, eu tiro o miúdo que marcou 3 golos, eu tenho o pai, a bola assim atrás de mim, o meu puto para onde? Vai-se embora, vai para o Quarteirense, vai para não sei onde. E assim digo, o quê? O que é que aconteceu? Digo, pá, isto é futebol de formação, pá, isto tem que rodar. Estás maluco, estás a tirar o meu filho, não percebes nada. Isto é no futebol de formação quando estão 20 pessoas a ver o jogo. E depois no balneário tem que levar com o amudo do puto. Quantas vezes eu tive de dizer, miúdos, quantos de vocês já foram campeões do Algarve? Quantos de vocês já jogaram uma competição nacional? Eu no futebol distrital dos miúdos, eu tenho que dizer isso. Porque eles perguntam. E vão ver o nosso 0-0, quer ver se é verdade ou não. Vão ver, os putos. Por isso temos de ter cuidado na gestão. Eu até tive que explicar a um puto, pá, eu uma vez vais ver com o cartão do outro, pá, há 30 anos atrás, que isto era assim, você não aparece os resultados aqui todos. Está bem, mister, está bem. Porque, então, imagina isto num balneário com o Di Maria, que foi campeão do mundo. Amoado. Tu não queres um Di Maria amoado no teu balneário. Por isso o melhor é mandá-lo embora, poupas nos ordenados. Sim, mas estava na hora. Eu gosto muito do Di Maria, gosto imenso dele. Mas acho que estava mesmo na hora dele ir embora, não é? Eu gosto também muito dele. Eu também adoro Di Maria, mas estava desmotivado. Via-se que ele puxava para dentro, normalmente ele tabelava e chutava, só punha a bola na área, perdia a bola e baixava a cabeça. Acho que aquilo já foi um acumulado de muita coisa. Já foi muitas vezes assobiado no Estádio da Luz, com o treinador. Foi desgaste. Não, e desmotivação. Porque a qualidade vais ver que ele vai ter. Vai lá para o Campeonato Argentino e vai aparecer e vai jogar com alegria. Porque foi desgaste. Acho que também foi. Era físico e emocional, era tudo. Sim. Ou estás via para o Inter de Miami, lá para os amigos. A Pois, equipa para ele. E é muito curioso ele ir para o Campeonato Argentino, porque assim, é um campeonato que a parte técnica ao lado é um campeonato extremamente físico. Extremamente físico. É um campeonato com nível de faltas muito alto, é um campeonato com nível de divididas muito alto. E ele vai para lá, enquanto ele tinha a opção de ir para um campeonato um pouco mais leve. Mas eu não sei até que ponto esse desgaste dele, essa condição física, não foi uma consequência de um tempo muito grande de má gestão de minutos também. Mas é assim, também, quando falo de desgaste também, psicológico, falo, este ano não ganharam nada, a equipa não jogava tão bem como aquilo que ele estava à espera, a equipa dependia um bocadinho dos rasgos dele, era verdade, a equipa, eu acho que o campeonato português tem falta de jogadores desequilibradores. Quer dizer, o futebol mundial, as grandes equipas têm, mas o futebol português precisa de desequilibradores. É pena ver o Di Maria sair. Mas eu sou sincero, eu acho que foi o Jamie Carragher que disse essa frase, que é: deixa o futebol antes que o futebol te deixe a ti. E acho que há muitos jogadores que, vendo os Ronaldos, vendo o Messi a esticar, apesar de não terem feito uma carreira na mesma linha da gestão do corpo, e voltamos a ver a gestão do corpo, querem esticar ao máximo. E outros, infelizmente, isto é triste dizer, é porque não juntaram dinheiro e agora aos 35 anos tenho que comprar umas casas, tenho que fazer alguma coisa, porque foi-se gastando. Por isso isto é muito importante, que eu acredito que é melhor deixar o futebol antes que o futebol nos deixa a nós. O Fluminense tem o atleta mais velho do Mundial de Clubes, que é o guarda-redes, o Fábio, que tem 44 anos no momento. É o jogador profissional hoje no mundo com mais partidas, ainda ativo, com mais partidas no futebol mundial jogadas. E ele foi um dos grandes jogadores da equipe, tanto contra a Inter de Milão, quanto contra o Al-Ahly nas quartas de final. E assim, é incrível que parece mesmo. O Fábio foi um jogador que entre os 30 e os 40 anos, principalmente no começo dos 30 anos, ele era um jogador... ele era mais perfil Neymar do que perfil Cristiano Ronaldo, vamos deixar assim. Eu lembro ele ali na faixa dos 35 anos, com uma barriguinha, um pouco acima do peso, e depois ele resolveu se tornar profissional perto dos 40. E assim, obviamente que para guarda-rede é um pouco diferente, mas a elasticidade, o reflexo dele, eu acho que ele é a exceção que prova tudo que a gente tá falando, mas sempre vale mencionar porque é incrível o que ele tá jogando. Tá vivendo o auge dele aos 44 numas meias finais de Mundial de Clubes contra um Chelsea. Falando do Di Maria, da saída dele, vamos falar das contratações. O Gyökeres vai ou não vai? O Gyökeres tem que ir, já não tem como ficar. Faltam 5 milhões, não é? Não, mas já não tem como ficar, isto é tão simples quanto isso. Já disseste que queres ir embora. O presidente já mal fala com o teu empresário. O Jorge Mendes já foi chamado ao barulho para ver se resolve o problema. Ele já quer pagar para sair, pelo que eu ouvi dizer. A questão é essa, ele já não pode voltar, porque assim, ele quando fez a mala, ele sabia que não ia voltar. Há muitos jogadores assim, quando fazem a mala no final da época, até para o ano, a mala já está feita, o básico já está, o caminhão tem mandado para levar a mobília, só não sabe é para onde. Tem que saber escolher a equipa. O Arsenal é a equipa para ele.
Eu não acho. Eu sou sincero, não acho que o Arsenal, uma equipa que joga um futebol mais largo, um futebol mais de contra-ataque até, né? Porque o Sporting, quando joga em ataque continuado, não é? E o Gyökeres faz os golos. O Gyökeres faz os golos de trás para a frente, muitos deles. E é muito interessante, para mim, seria muito interessante vê-lo no Newcastle, que fazia isso com o Isaac, que faz isso com o Isaac, a jogar de trás para a frente, que é uma equipa com menos pressão de ser campeão. O Arsenal tem que ser campeão este ano, 4 anos a ficar em segundo lugar, chega uma altura que toda a gente se farta. O futebol espanhol podia ser interessante, ele já está habituado à cultura portuguesa, podia ser que entrasse ali bem um Paris Saint-Germain para ficar rico, mas não dá-se, o Gonçalo não deu, duvido que ele também consiga lá dar. Porque assim, o Gyökeres fez golos, sim senhora, mas uma coisa é fazer golos contra o Famalicão, outra coisa é fazer golos contra o Farense, outra coisa é fazer golos contra o Casa Pia, outra coisa é num fim de semana jogar com o Aston Villa, fim de semana a seguir com o West Ham, fim de semana a seguir com o Everton, fim de semana a seguir com o Newcastle, City, Arsenal, Liverpool. Aí a coisa já se torna um bocado mais complicada. Curioso também olhar para o Porto. O Vilas Boas anunciou hoje nos jornais que vai ser o defeso em que se calhar vai-se gastar mais dinheiro, vai investir mais. E precisam, não é? Mas como fazer isso sem dinheiro? A minha dúvida é essa. Como é que se faz isto sem dinheiro? Mexe contratos a 9 anos. Sim, Que é vai muito fazer. que o Chelsea faz também, Sim, né? sim, vai Faz fazendo contratações os gigantescas e dilui em 9 anos para não cair em nenhum problema de fair play financeiro. Mas qual é o problema aqui que temos de ver em Portugal? Que em Portugal as sociedades desportivas, que tal como já disse, têm que ser limites que é assim. Se o meu mandato, e eu fico cuidado e faço isso a nível da gestão de clubes, o meu mandato é de 4 anos, eu não posso, nem devia ser permitido por lei, eu fazer um contrato de 10. O Pinto da Costa fazia isso. Vendia os direitos desportivos do centro de estágio por 40 anos. Vou receber agora, enquanto sou presidente. Mas recebo tudo agora. E depois deixa a fava na mão do outro. E é um grande problema, e nas associações já não é possível fazê-lo, que as responsabilidades morrem com a pessoa que assina os contratos. Nas sociedades anónimas desportivas já não. É uma gestão. É um gestor, entra outro gestor que leva com um problema. E esses contratos não deviam ser permitidos. O Porto tem que fazer tudo, neste caso. Precisa de defesas, precisa de avançados, precisa de médios. Acho que só não precisa de defesas de direitos, tem 2. De resto, precisa de tudo. Aí o guarda-redes, se não vendeu o Diogo Costa. Arriscas-te a perder o guarda-redes, que é o melhor que lá tens. É o único que pode dar dinheiro. Mas e porquê é que o podes vender agora? Porque chegamos à conclusão que o outro estava no banco este tempo todo, afinal não é assim tão mal. O Benfica tem que investir porque tem uma campanha eleitoral. Em campanha eleitoral tem que se gastar dinheiro. Isto às vezes no futebol português manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Santos da Casa não fazem milagres. O que a Paulo estava a dizer de faltavam 5 milhões para o Gyökeres. Se eu fosse ao Porto e ao Benfica, juntava 2 milhões e meio cada um e dava esse dinheiro ao Sporting. Eu faria isso, com certeza. Eu pagaria para ele ir embora. Mas não, eu acho que o clube certo para o Gyökeres era o Manchester United, porque simpatizo com eles e precisa, e joga no espaço, e ele é jogador de espaços, e é um desequilibrador. Embora não me pareça, ele é muito forte, ele vai para cima, ele é rápido, ele encosta, mete o braço. É um jogador que desequilibra, é o jogador típico para o futebol inglês. Eu concordo, sim, e acho que o Manchester precisa dele, não é? O Manchester precisa mesmo. E o Ruben conhece-o. Exato. E Ele trabalhou ficou com o uma época Ruben. mais no Sporting por causa do Rubem Amorim, né? E por acaso acho estranho ele não ir para o Manchester, só se não chega aos valores que o Arsenal está a dar. E quem é que faz os que lá tens? O Zirkei, o Ilund e esses. Bem, é preciso que alguém os compre. E ninguém os compra. Dava para mandar o Højlund de volta. Oferece, faz como o Atlético de Madrid fez de João Pinto ao Boa Vista, oferece, devolve-os. Mas às vezes é preciso, pá. Mas isto é que é, hoje em dia com os valores que se falam, admitir o erro na gestão e conseguir dar um passo atrás não é para qualquer um. Dar o passo atrás não é para qualquer um. Hoje em dia os jogadores também já não são paros. Dizem, eu prefiro ficar aqui a ganhar os meus 100 mil por mês. Não querem pôr a jogar, não ponham. Até gosto de morar em Londres. E na hora que falta 2 anos de contrato, começa a correr para tentar aparecer e conseguir outro contrato. Não, hoje em dia um mais fácil jogador você criar. fiel, o João Pinto, temos o caso do João Pinto, 10 anos no Benfica. Eu pego o exemplo aqui do Farense. No Farense, pra mim, tem um jogador que é dos mais fantásticos do Farense. Eu sou apaixonado nele, que é o Cláudio Falcão. Pra mim, o Cláudio Falcão faz tudo em qualquer lugar no campo. Se faltar guarda-redes pra temporada que vem, pode meter o Cláudio Falcão que ele joga. E, mais uma vez, acaba a temporada e a sensação que a gente fica é, agora acabou. Agora ele vai embora, não tem porquê. Por quê? Porque ele já tá há 3 anos e parece que pra atualidade ficar 3, 4 anos numa equipe já é uma vida inteira. É uma pena, pá, mas quem vê o Falcão jogar e quem percebe futebol e vê o Falcão jogar, percebe que O Falcão está com 30, 31, né? É. Sim, pá, Mas ele é uma máquina. Imagina, por causa o Marco disse uma coisa e é verdade sobre o guarda-redes do Fluminense, que ele fez uma má vida, eu também o fiz, e comecei-me a cuidar aos 29 anos, 29, 30 anos, cheguei sempre peso acima. Eu aos 36 anos, quando me lesiono, se calhar estava no meu melhor peso e no melhor momento de forma. E isto para dizer o quê? Porque chegas ali a partir dos 29, 30 anos, a tua carreira acaba de ser ano a ano.
Só nos clubes grandes é que tu assinas 2, 3 anos. Mas nestes clubes pequenos é danado. Se deixares jogar, quem está na primeira liga, vais para a segunda. Ainda jogas mais um aninho. Vais sempre descendo a carreira. Se fizeres um ano bom, acabas por renovar mais um ano. É o que tem acontecido ao Marco Matias e esses jogadores mais velhos, ou ao Falcão, igual. Porque se eles calham fazer uma época menos boa, lesões ou não jogam tanto, vão logo para a segunda liga. Esquece a primeira liga ou esquece a manutenção no clube. Só se descerem de divisão, como aconteceu com o caso do Farense. E, Marco, obrigada por teres vindo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês.